Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa quarta lição. Não esqueça de, ao final, se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta. Não sei falar bem. O Senhor havia feito a Moisés promessas poderosas sobre o que ele faria. Embora esse encontro devesse ter encorajado Moisés, o entusiasmo provavelmente durou pouco, considerando a resposta que ele recebeu do povo. Leia Êxodo 6, 9 a 13, o que aconteceu em seguida. Que lições podemos tirar dessa história sobre momentos de desapontamento e dificuldades em nossas vidas? Veja bem, os hebreus não deram ouvidos a Moisés. Em algumas situações difíceis, não conseguimos crer que Deus cumprirá suas promessas. Então, quando as esperanças parecem desaparecer, mais do que nunca, essa figura se torna importante para interlocuções entre Moisés e o povo e entre Moisés e o faraó. Não porque Moisés não pudesse falar com o faraó, ou falar com o povo, com os anciãos de Israel, mas a voz de Arão, nesse contexto, daria a credibilidade necessária. Não porque Moisés não tivesse credibilidade no sentido do chamado de Deus, mas a história pregressa de Moisés ainda o acompanhava. Ele foi criado pela filha do faraó. Ele saiu fugido do Egito e um duplo contexto de dificuldades, a tentativa de matá-lo, imposta pelo faraó, a dúvida do povo em relação ao comportamento de Moisés, dada a sua explosão, e a morte do egípcio. Ou seja, era necessário que alguém que tivesse a credibilidade entre o povo fizesse essa interlocução. E Deus percebe isso. Não porque Moisés não pudesse fazê-lo, mas ele entende a fragilidade do momento. O que isso também nos ensina? Deus reconhece nossas fraquezas, sabe das nossas limitações e, por mais incrível que pareça, o que eu vou dizer, Deus respeita essas limitações, mas Ele não está condicionado a elas. Em outras palavras, Deus tem soluções para as nossas limitações e aguarda que nós confiemos nele. Se você olhar a sequência da história, vai nos conduzir para outros elementos importantes que também têm a ver com a nossa história, com o período em que nós vivemos. E então, veio novamente a pergunta: o que é um começo difícil? O que foi que esse começo difícil na história de Israel? Esse começo difícil na história de Israel traz alguns elementos importantes. O primeiro destes elementos que eu gostaria de destacar e tem a ver com a nossa história. Também foi assim. Deus chamou uma pessoa, chamou a segunda pessoa para executar uma missão específica para aquele tempo, do início do povo remanescente em 1844, pouco tempo depois. E os dois primeiros elementos rejeitaram a missão. Até que então, Deus escolhe uma menina e demonstra para todos que na maior limitação, Deus pode se fazer presente. A história de Moisés reflete exatamente isso. Moisés se vê como alguém com limitações e Deus soluciona o problema. Soluciona dando competência a ele, mas também soluciona dando apoio de Arão a Moisés.
No contexto inicial da história da igreja, assistimos a isso de forma bastante marcante, de forma visível no povo remanescente, no início da história da igreja. O que isso nos ensina sobre o nosso tempo? Quando fomos chamados a enfrentar dificuldades diante de pessoas importantes como o Faraó, devemos ter confiança de que Deus falará por nosso intermédio e dará todo o apoio necessário para que a nossa voz seja ouvida, ainda que não aceita, ainda que não respeitada, será ouvida e será compreendida como a voz de Deus, o que gerará o mesmo resultado do Faraó. Faraó rejeitou a Deus, mesmo reconhecendo o seu poder. Libertou o povo ao final do processo, mesmo sem reconhecer Deus como Deus verdadeiro, por medo ou por outras circunstâncias. Mas a voz de Deus foi ouvida, e isso retirou qualquer desculpa possível de que Deus não tenha dado oportunidade tanto ao Faraó quanto ao Egito. A situação que envolve o fim da história desse mundo, também fomos chamados a testemunhar desse mesmo Deus. A história é a mesma, a libertação do povo de Deus para a Canaã celestial. E vem a pergunta: qual será o desfecho dessa história? Você quer saber? Então não perca a quinta lição, a continuação. As lições 4, 5 e adicional são uma só lição, dividida em 3 partes. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.